E nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que soubéssemos as coisas que nos foram dadas bondosamente por Deus. Dessas coisas também falamos, com as palavras ensinadas pelo Espírito, ao explicarmos assuntos espirituais com palavras espirituais. O homem espiritual examina todas as coisas, mas ele mesmo não é examinado por nenhum homem. 1 Coríntios 2, 11 até o 15. Em nossos vídeos, não queremos ficar debatendo assuntos, nem ficamos tentando interpretar um determinado texto polêmico. Nosso objetivo é conhecer nosso Deus e sua forma de pensar e agir. Por isso, analisamos diversos textos, fazemos estudos exaustivos, lendo muitas partes da Bíblia. Como disse o apóstolo Paulo, o homem espiritual examina todas as coisas. Também nós falamos com palavras ensinadas pelo Espírito, para que a gente saiba as coisas que nos foram dadas bondosamente por Deus. Lendo muitas partes da Bíblia, aprendemos o jeito de nosso Deus resolver as coisas. Aprendemos o padrão de pensamento divino e a maneira de ele projetar seus propósitos. Assim, se não entendemos um texto específico, o estudo de vários outros textos sobre o mesmo assunto esclarecerá a verdadeira interpretação do assunto segundo o entendimento do Criador e Autor da Bíblia. Não interpretações pessoais de qualquer religião ou líder religioso. Será a interpretação da Bíblia, a maneira correta que o autor da Bíblia quis nos passar. Portanto, você não ouvirá frases romantizadas, doces, bonitas. Sinto-te informar, mas talvez você aprenda direto da Bíblia coisas bem diferentes da maneira em que são ensinadas em sua igreja. Eu mesmo aprendi muitas coisas e continuo aprendendo. Nosso intuito é nos conectar com Deus. Para isto, estudamos a Bíblia, para entender os pensamentos dele. Queremos ser amigos de Deus e de Jesus. Jesus era amigo de Deus. Não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 5:30. O relacionamento entre Jeová Deus e seu Filho foi baseado em amor desde sua criação, antes da criação do universo. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Essas foram as palavras quando Jesus se dirigiu ao seu Pai em oração. Além de sermos amigos de Deus, também podemos ser amigos de Jesus. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. João 15, 13 ao 15. Em outra tradução, eu chamo vocês de amigos, porque eu comuniquei a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. O próprio Pai ama vocês, porque vocês me amam e acreditam que vim como representante de Deus. Vim como representante do Pai. João 16, 27, João 7, 29. A vontade do Pai, disse Jesus, não era a vontade de Jesus, nem a vontade de nossa religião, mas a vontade do Pai de Jesus. Vós sereis meus amigos, disse Jesus, se fizerdes o que eu vos mando. Ainda disse Jesus, eu comuniquei a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Queremos ser amigos de Deus e de Jesus. O nome de Deus está na Bíblia original em hebraico como YHVH. Também pode ser IHVH. Muitas traduções trocaram o nome pelo título Senhor. Outras optaram por Iavé. Muitas Bíblias usam Jeová como tradução literal do hebraico. O Y ou I, em português, vira J. Usamos em nossos vídeos o termo Jeová, porque Senhor não é nome, apenas um título dado a Deus e também a muitas pessoas na Bíblia. Jeová e Javé são nomes próprios. Jeová é a transliteração do hebraico e centenas de Bíblias vertem assim:
Lançaremos um vídeo logo após este, cujo tema é Como se pronuncia o nome de Deus? E vai mostrar como é possível saber a maneira em que os israelitas pronunciavam o nome divino. Também sobre a importância de se chamar o Criador pelo nome que Ele mesmo forneceu e que Ele pediu para usarmos, mesmo que seja do jeito de cada um em seu próprio idioma. Usaremos também o termo Jeová em nossos vídeos. Entenda quem é nosso Salvador de uma vez por todas. Deus, o grande Salvador da humanidade. Confusão sobre os papéis divinos dos servos de Deus. Vamos esclarecer uma situação aqui. Muitas vezes a Bíblia vai falar de Jeová, usando o título de Salvador. Jeová, o Salvador, muitas vezes providenciou homens capazes para salvar. Assim, houve muitos salvadores, muitos libertadores em Israel, como Josué, nome que significa Jeová é salvação, Otniel, Eude, Sangar, Gideão, Jair, Sansão, filho de Manoá, e até Moisés. Muitos salvadores foram usados por Jeová. Jeová suscitou juízes, que os livraram da mão dos que os despojavam. Juízes 2:16, segundo a versão da Bíblia da Sociedade Bíblica Britânica. Portanto, Jeová fez surgir juízes, que os salvavam das mãos dos seus saqueadores. Juízes 2:16. Então, esses homens foram chamados de salvadores. Mas quem providenciou a salvação, quem deu poder, quem deu sabedoria para esses salvadores, foi Jeová Deus. Então Jeová foi o verdadeiro Salvador, por meio destes homens. A Jeová pertence a salvação. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo 3:8. Na versão da Bíblia, da Sociedade Bíblica Britânica. Jeová disse, além de mim não há Salvador. Isaías 43:11. Por que Jeová disse, além de mim não há Salvador? Porque quem fornece poder para qualquer ação dos salvadores humanos é o Criador, pois Jeová é a fonte da vida, o sustentador da vida. A própria existência destes salvadores se deve ao poder da vida que Jeová fornece. Então, além de mim não há Salvador, pois nenhuma pessoa teria condições de salvar, se não fosse a ação de Jeová primeiro, permitindo a vida e tudo o mais que porventura seja usada para atos de salvação. Se um dia o homem precisasse ser salvo, quem o salvaria? Quem seria seu Salvador? É lógico pensar que o Criador seria este Salvador. Quem é o nosso Salvador? Entenda de uma vez por todas. Eu sou o Senhor Jeová, e fora de mim não há Salvador. Isaías 43:11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías 43:11 nas versões Almeidas. Noutra versão, eu sou Jeová, e fora de mim não há Salvador. Na versão da Bíblia da Sociedade Bíblica Britânica. Eu sou Javé, e fora de mim não existe Salvador. Na versão católica. Mas a Bíblia também diz, e em nenhum outro há salvação, quer dizer, nenhum outro além de Jesus Cristo, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Que Jeová Deus, o Pai, é Salvador, disso não tenho dúvida. A questão é que, se procurar por Salvador na Bíblia, aparecerá mais vezes a palavra Salvador relacionada a Jesus. A minha conclusão, diz o pastor, é que Jesus está em seu Pai. Fim da citação. Jesus está em seu Pai. Agora perguntamos, se o verdadeiro Deus diz, fora de mim não existe Salvador,
Ou, noutra tradução, além de mim não há Salvador. Então, qualquer outra pessoa que for chamada de Salvador na Bíblia é um Salvador falso. Ou, segundo o pastor, qualquer pessoa que for chamada de Salvador na Bíblia faz parte de um Deus Supremo Salvador. Se Jeová é Salvador e Jesus também é chamado de Salvador, então Jesus é o mesmo Jeová. Muitas religiões esqueceram do Pai de Jesus e aclamam apenas a Jesus como Salvador. Cantam cânticos, hinos e ensinam todo o tempo que o nosso Salvador é Jesus Cristo. Vivemos na época das dicotomias. Ou seja, ou é uma coisa ou é outra. Se um é verdadeiro, o outro só pode ser falso. Mas na vida real, não é assim. Vamos entender de uma vez por todas esta questão. Mas teremos que fazer um estudo exaustivo com muitos textos da Bíblia. Deixemos que somente a Bíblia desvenda este mistério. Não fique brigando com um texto apenas. Considere todo o contexto, todos os demais textos possíveis, pois vamos fazer isto juntos. Além de se deixar influenciar por suas crenças, muitos religiosos são incapazes de entender como o verdadeiro Deus trabalha em equipe. Confundem os papéis, as funções, as ações de cada membro da equipe da família divina de Deus. Se Jeová é Salvador, e Jesus também é Salvador, então Jesus é o mesmo Jeová? Quem é quem? O Criador salva a humanidade. Disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Se um dia o homem precisasse ser salvo, quem deveria salvá-lo? Quem seria seu Salvador? É lógico pensar que o Criador seria este Salvador. Nossa semelhança. Mas Deus é Espírito, invisível e todo-poderoso. Ao Rei da eternidade, imortal, invisível, o único Deus, seja dada a honra e a glória para todo o sempre. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 1:17. Este texto se refere apenas ao Pai de Jesus, o Rei da eternidade, imortal, invisível, o único Deus. Quem é o Rei da eternidade, o único Deus? O apóstolo Paulo responde: diante de Deus que dá a vida a todas as coisas, e de Jesus Cristo. Mais adiante, o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A ele, honra e poder eterno. Amém. 1 Timóteo 6, 13 até o 16, na versão católica. O texto fala de duas pessoas: Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Jesus Cristo. Sobre Deus, o Pai de Jesus, o texto diz: o bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não se refere a Jesus, mas este é aquele que nenhum homem viu, nem pode ver. Não é Jesus, porque todos viram Jesus, mas também o único que tem imortalidade, e Jesus morreu e foi ressuscitado. Não é Jesus, mas o Pai de Jesus, Deus que dá vida a todas as criaturas. Vejamos outras versões. No momento certo, Jesus será revelado por Deus, que é o único e abençoado soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é o único imortal e vive na luz, impossível de ser alcançada. Ninguém o viu ou consegue vê-lo. Toda a honra e todo o poder eterno são dele. Outra tradução da Bíblia diz assim: no devido tempo, Cristo será revelado do céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que não pode morrer nunca, e que mora em luz tão estupenda que nenhum ser humano pode aproximar-se dele. Nenhum mero homem jamais o viu, nem nunca o verá. A ele seja honra e poder e domínio eternos para todo o sempre.
Sim, o único e abençoado soberano é o único Deus todo-poderoso, o único imortal, o único que não pode morrer nunca. Nenhum homem jamais ouviu nem nunca ouvirá. No livro de Judas 1,4, fala de Jesus como sendo o único mestre, não único Deus. Falando de pessoas ímpias, o escritor disse: eles torcem a mensagem a respeito da graça de nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para sua vida imoral. Ponto. E da nova frase diz assim: e também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único Mestre e Senhor. A Bíblia Viva também tem uma excelente tradução deste texto. Infelizmente, esse texto foi manipulado. Algumas versões manipularam onde diz Mestre para dizer que Jesus é nosso único Deus. Algumas Almeidas, como a de 1969, a de 1948 e a de 1995, a Almeida Corrigida e a Rei Jaime Fiel. Outras colocaram, no lugar de único mestre, colocaram único soberano. É um termo aplicado somente ao Pai de Jesus, dizendo que Jesus é o único soberano. Mas o original é o nosso único mestre e Senhor. É a Almeida de 93, a Almeida atualizada, a King James de 1999, a nova versão internacional, a BLT e a NVT. Infelizmente, esse texto foi manipulado. Compare outros textos, falam do único Deus em grego, com este texto, que diz nosso único mestre. Único Deus é uma expressão muito diferente de único mestre. Por que tantas versões corromperam o texto? Voltemos ao texto de 1 Timóteo 1,17. Assista ao vídeo 23. Textos bíblicos manipulados para fazê-lo crer na Trindade. São 2 vídeos. Ao Rei da Eternidade, imortal, invisível, o único Deus, seja dada a honra e a glória para todo sempre. Amém. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 1,17. Como poderíamos ser a semelhança de Deus, se Ele é Rei da Eternidade, imortal, invisível, o único Deus? A semelhança de Jeová Deus, também a semelhança de Jesus. Na verdade, somos a semelhança de Jeová Deus, assim como somos também a semelhança de Jesus. Ambos são seres espirituais, seres invisíveis. Como pode isso? O apóstolo Paulo explica. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 22 ao 26. Seres feitos de carne e ossos, seres humanos, mesmo assim podem desenvolver qualidades do Espírito, qualidades espirituais invisíveis, próprias de seres espirituais invisíveis, à semelhança do Deus invisível. A humanidade pode ser sim a semelhança de Deus invisível. Somos de carne, visíveis, mas temos dentro de nós coisas invisíveis. Temos a capacidade de desenvolver qualidades invisíveis, que nem sempre são prontamente identificáveis para alguém que observa de longe. Por isso são chamadas frutos do Espírito, ou qualidades espirituais. Temos também consciência, raciocínio, aprendizado, ciência de passado e futuro. Onde estão todas estas coisas? No cérebro? No coração? A moral, a ética, a preocupação com o bem-estar de outros está onde? Não é verdade que algumas pessoas, quando são afetadas emocionalmente, sofrem sintomas físicos por todo o corpo? Onde estão as qualidades divinas do autodomínio, da bondade, da alegria e do amor? Conhece alguma outra forma de vida na Terra que tenha todo esse conjunto de coisas? Às vezes, humanos perdem estas capacidades. O apóstolo Paulo explica que temos que nos conectar com o Deus Supremo para conseguir possuir e exercer estas em sua plenitude, porque fomos criados à semelhança de Deus. Façamos, disse Deus, o Criador. Quem faz, protege o feitor.
Tratando-se de seres humanos, quem cria, protege e salva quando necessário. E quem foi o Criador? Ora, o texto de Gênesis diz: façamos. Considere Hebreus 1:2. Foi ele, Jesus, que Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. Quem criou o universo? Façamos, disse Deus, o Criador. Que diz o texto? Que Deus criou o universo por meio dele, de Jesus. Noutra tradução, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quem fez o universo? Deus. E Deus constituiu herdeiro a Jesus, pelo qual Deus fez o universo. Se Jesus é herdeiro, ele não é o Criador. Mas quem é o Criador é aquele que constituiu Jesus como herdeiro, pelo qual também fez o universo. Outra tradução: a quem constituiu herdeiro de tudo, Jesus, por quem fez também o mundo. Nessa versão, Jesus, por quem fez Deus também o mundo. Jesus foi constituído herdeiro por Deus, seu Pai, e por quem fez Deus também o mundo, disse o apóstolo Paulo. Finalmente, mais uma tradução, que é a tradução na linguagem de hoje: por meio, ou por intermédio, da palavra, Deus fez todas as coisas. E quem é a palavra de Deus? É Jesus. Então, por meio da palavra, por meio de Jesus, Deus fez todas as coisas. João 1:3. Então, o Pai de Jesus, Jeová Deus, falou para Jesus: façamos o homem. Não foi Jesus que tinha o poder de criar, nem a ideia de criar, nem os planos de criar, nem era a fonte de poder para a criação. E quem era esse? Seu pai, Jeová, é a fonte de tudo. Mas os textos deixam claro que seu pai deu poder a Jesus para também criar. Vejamos ainda outros textos. A versão católica, no Salmo 100:3, diz: saiba que somente Javé é Deus. Ele nos fez, e a ele pertencemos. Somos seu povo e ovelhas do seu rebanho. Saibam que Jeová é Deus. Foi ele quem nos fez, e nós pertencemos a ele. Salmos 100:3. Aqui se referindo ao Pai de Jesus. Foi ele quem nos fez. Javé, tu és o único Deus. Fizeste o céu e o mais alto dos céus. Fizeste a terra e o que ela contém. Neemias 9:6, na versão católica. E na tradução brasileira: sabei que Jeová é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Veja que interessante. Jesus diz: o filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. João 5:19. E o que diz o Pai de Jesus? Em Isaías 45, Jeová, o Criador dos céus, nos informa: as minhas mãos estenderam os céus. Isaías 45:12. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Neemias 9:6. Só Deus é capaz de estender o próprio universo. Jó 9:8. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, ele mesmo dá a todos vida, fôlego e todas as coisas. E ele, Deus, fez de um só homem todas as nações dos homens, para morarem na face de toda a terra. Atos 17, 24 ao 26. Deus fez o mundo, diz o texto. Deus aqui se refere ao Pai de Jesus. Ele dá vida, fôlego. Ele fez de um só homem todas as nações. Quem fez? Deus fez. O apóstolo Paulo esclarece ainda que, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem, dia em grego, tudo o que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos. Em 1 Coríntios 8:6. Os textos indicam que dois seres estavam envolvidos com a criação do homem.
único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, ou seja, a fonte de tudo. E um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem, em grego, dia, tudo o que há veio a existir. Sobre a palavra dia, em grego, que significa por intermédio. Assista ao vídeo número 15, por intermédio de Jesus. Faz uma análise bastante extensa sobre esse termo, por intermédio, e mostra na prática como Jeová falou por intermédio de profetas, como ele fez milagres por intermédio de seres humanos, como enviou mensageiros celestiais angélicos e falou por meio deles, e também como ele criou a terra e o universo por meio de Jesus. O apóstolo João escreve: sem ele, sem Jesus, nem mesmo uma só coisa veio a existir. João 1:3. Porque não existia mais nada além do Criador e de seu Filho. Tudo que veio a existir foi depois de Jesus. Jesus participou, sim. Jesus participou, de alguma maneira, na criação. Assim, todas as coisas vieram a existir pela vontade de Jeová Deus, pelo poder de Jeová Deus, a fonte, e por intermédio de Jesus. Quando ele preparou os céus, eu estava lá. Quando lançou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado, como trabalhador perito. Provérbios 8, 27 até o 30. Se um dia o homem precisasse ser salvo, quem o salvaria? Quem seria seu salvador? É lógico pensar que o Criador seria este Salvador. As palavras de Jesus indicam que Jesus trabalhou unido ao seu Pai, em questões de salvação. O Deus Supremo, a fonte, idealizava e depois dava poder para seu Filho executar. Disse-lhes, pois, Jesus: em verdade vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Pois Jesus disse nesse texto que o Filho de si mesmo nada pode fazer, mas o Pai pode e faz de si mesmo. Então o Filho respeita o poder criativo de seu Pai e, em vez de Jesus insistir em suas próprias ideias, ou agir rebeldemente, achando que suas ideias são melhores, não, ele entende que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Pai, o Filho faz igualmente. O Filho imita seu Pai, confiando que seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, tem muito mais experiência e sabedoria. Na verdade, é a fonte de poder e sabedoria. Então Deus, o Pai de Jesus, não só dava poder para Jesus fazer, mas seu Pai mostrava antes o que ele desejava. E Jesus, como um bom filho, humildemente acatava as orientações de seu Pai. Jesus, o Filho, sempre seguiu à risca os planos de seu Deus e Pai. Disse Jesus: e aquele que me enviou está comigo. Não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. João 8, 29. Ainda Jesus falando: esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. João 6,39. Não é o caso apenas de trabalharem unidos, mas é uma questão de submissão. Jesus disse: faço sempre o que é do seu agrado. Também disse Jesus que é a vontade do Pai. Porque Jesus disse que seu Pai lhe deu pessoas para ressuscitar. Porque elas são propriedade do Criador de todos, Jeová Deus. Mas seu Pai achou por bem tornar Jesus herdeiro e passou esta responsabilidade ao seu Filho. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. A vontade, os planos, o poder é do Pai.
O executor é seu filho. A respeito da própria vida que Jesus daria em prol da humanidade, Jesus disse: ninguém tirou de mim, mas eu entrego da minha própria iniciativa. Entrego a minha vida. Tenho autoridade para entregar e tenho autoridade para receber de novo. O mandamento a respeito disso, recebi do meu Pai. Aqui Jesus fala de sua morte. Jesus confiou inteiramente nas ordens de seu Pai, de se deixar morrer, para logo após ser ressuscitado pelo seu amado Pai. Deus, o Todo-Poderoso, o Pai, dá as ordens. Jesus, o Filho amado, obedece como executor. O que Jesus disse numa outra versão agora: o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Então, com base nesse texto, nós teríamos dois salvadores. Um seria o autor da vida, o Criador, de quem procedem os planos de salvação. O outro seria o Filho, para executar os planos. Jesus, sob ou debaixo das ordens de seu Pai, o Deus Supremo. Na verdade, este padrão de procedimento não era novo. O Supremo Criador da humanidade sempre agiu desta maneira através da história. Providenciava tudo e delegava a execução para alguém escolhido por ele. Vejamos. Assista ao vídeo número 13, que identifica exatamente quem é Jesus e quem é o seu pai, quem é o pai de Jesus, cujo nome é Jeová. No Éden, Deus providencia a salvação. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. 1 João 4:14. Jeová providenciou um Salvador para a inteira humanidade, tão logo Adão e Eva pecaram. Escute as palavras de Jesus: entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34, Lucas 11:50 e 51. Jesus nos informa que o reino de Deus já está preparado desde a fundação do mundo. Jesus fala mais: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus 13:35. Jesus nos esclareceu sobre muitas coisas ocultas desde a criação do mundo, em Mateus 13:35. Voltemos então ao tempo da criação do primeiro casal e o julgamento que Deus fez após pecarem. E porei inimizade entre ti, Satanás, a serpente original, e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, ou seja, a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O Deus Supremo está falando aqui o julgamento para Satanás, falando com Satanás, inclusive. Neste texto temos três personagens. Primeiro é Satanás, o causador de desgraças. Segundo, temos Jeová Deus, que providenciou a salvação. Terceiro, temos Jesus, que vai executar a salvação, que vai pisar na cabeça da serpente. Neste texto, Deus não diz, poremos inimizade, mas Jeová Deus diz, porei inimizade. Porque somente Deus estava falando e somente Deus estava planejando. Também o texto não diz, pisaremos na cabeça da serpente, mas Jesus ficaria responsável para executar isto. Ele, Jesus, igualmente participou da vida humana, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2:14. Jesus vai destruir, pisar na cabeça da serpente original, Satanás. A primeira profecia da Bíblia cita dois salvadores, o próprio Jeová que providenciou a salvação, sendo assim o grandioso Salvador. 2. Jesus, aquele que Jeová providenciaria para ferir a cabeça da serpente e salvar a humanidade. Após Satanás e seus demônios serem expulsos do céu, no último livro da Bíblia,
Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Sim, Jeová deu toda a autoridade para Jesus executar os mandamentos de seu Pai. O texto diz que Jesus é o Cristo, ou seja, o enviado, o designado por Deus. E, ao Satanás ser expulso do céu, realizou-se a salvação, porque o capítulo 12 de Apocalipse se refere ao início da execução da salvação ou dos atos de salvação da parte de Deus. E quem vai executar? Jesus Cristo. Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Várias traduções vertem todo o poder me foi dado. Mas a palavra grega aqui não é poder, a palavra é autoridade, que é muito diferente. Pois, da mesma forma, palavras de Jesus, como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e também lhe deu a autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do homem. João 5, 27 e João 10, 18. O próprio Jesus disse que recebeu autoridade de seu Pai para um fim específico, que é para executar julgamento. O Pai, o Deus Supremo e Todo-Poderoso, deu autoridade e as condições necessárias para que Jesus execute todas as medidas que Jeová Deus quer. Jesus disse ainda em Apocalipse 2:27, aquele que vencer darei autoridade, assim como recebi autoridade do meu Pai. Assista ao vídeo número 11, identificando o primeiro e o último do Apocalipse, num ambiente celestial. Jeová Deus, o Salvador, providencia salvadores. Os porta-vozes de Deus entram em cena. Ao providenciar um Salvador, Jeová poderia ser chamado de Salvador. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías 43:11. Pois Deus é a fonte da vida e o sustentador da vida. Então, além de mim, não há Salvador, pois nenhuma pessoa teria condições de salvar sem a ação do verdadeiro Deus, permitindo a vida e tudo o mais que porventura seja usado para atos de salvação. Ao providenciar um Salvador, Jeová poderia ser chamado de Salvador. Não foi Jesus que resolveu salvar, mas ele foi designado pelo seu Deus e Pai para exercer esta função. Deus trouxe a Israel um Salvador, Jesus, Atos 13:23. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. O Pai enviou o seu Filho como Salvador. 1 João 4:9 e 14. Então, a conclusão bem resumida do assunto está em Judas, versículo 25, e equaciona o problema aplicando a regra bíblica. Ao único Deus, nosso Salvador, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Verdade bíblica e universal. Quem tem o poder para salvar, poderá usar outros para executar atos de salvação. Quem executou o plano de salvação, também é Salvador. Mas aquele que planejou, deu poder e condições para alguém salvar, é verdadeiramente o Salvador. Então, Judas 25, a regra bíblica, ao único Deus, nosso Salvador. O único Deus se refere unicamente ao Pai, nosso Salvador, por intermédio de Jesus Cristo. A palavra hebraica nas escrituras hebraicas, Yasha, salvação, acontece umas 200 vezes, umas 50 vezes, diretamente aplicada a Jeová. O Salvador e os salvadores de Israel. Nesse país, eles serão feitos escravos e maltratados durante 400 anos. Foi um dos maiores atos de salvação da história.
a libertação dos israelitas do Egito. Jeová era o Deus guerreiro. Jesus é a manifestação do amor. Será? O cuidado foi para longos tempos depois. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os despojaram. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Juízes 2:18.